Oi, pessoal. Bom, lembra que eu falei na segunda-feira que eu ia ter um convidado super especial aqui para a gente conversar sobre o programa bilíngue da escola? Pois então, ele já está aqui do meu lado, é o Luiz Felipe, né? Quem estuda aqui na nossa escola conhece ele aí daqui do nosso ambiente, porque ele também já trabalhou aqui com a gente. Hoje ele é nosso gerente pedagógico da Simple, que é a nossa parceira bilíngue aqui no Anger. Então, hoje ele, meu convidado, para a gente conversar um pouquinho sobre o programa bilíngue. Tudo bem, Luiz Felipe? Tudo tranquilo, Carlitos. Então vamos lá. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa bilíngue que a gente aplica aqui na escola. Bom, para começar, todo programa bilíngue tem que ter certas prioridades, né? A primeira delas é a preocupação com a carga horária, certo? A exposição do aluno ela deve ser suficiente para que ele consiga absorver, desenvolver, praticar, revisar o conteúdo que ele está vendo. Além dessa carga horária, né, nós temos que prestar atenção ao fato de que, na educação bilíngue, a língua é um meio de instrução. Ela não é puramente o foco em si. Então, a nossa preocupação é com o desenvolvimento, né, do repertório linguístico dos nossos alunos, porque isso acaba por dar maior confiança para o aluno na hora de usar a língua, mas que ele também consiga usar o inglês para discursar, para discorrer sobre N assuntos, todos os tópicos que ele achar interessante. E eu acho interessante a gente falar como que ocorre o processo da aquisição da língua, né? Porque tem muita gente que pensa que pode misturar, principalmente ali, né, na educação infantil, a criança ali no início da alfabetização, pode pensar que vai misturar as duas línguas, né? Vai misturar o português com o inglês e a gente sabe que não é assim. O processo de aquisição das duas, elas se convergem e caminham juntas, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa aquisição, como que é a aquisição da segunda língua. Bom, tocando nesse ponto aí, para tranquilizar os pais, isso é algo que a gente não precisa se preocupar tanto pelo contexto no qual os nossos alunos estão inseridos. Né? Aqui nós estamos em Minas Gerais, nós não somos região de fronteira, então muitos pais têm essa preocupação de que a segunda língua sobressaia em relação à língua materna, né? A primeira língua. Então, isso não vai acontecer pelo seguinte: o processo de exposição do aluno, ele é um tanto quanto limitado, por isso a maior preocupação, né, dos programas bilíngues em oferecer uma carga horária suficiente. Porque saiu da escola, ele volta para o contexto do português. Então ele volta a praticar o português. Tá? Então a aquisição dele da língua portuguesa, da língua brasileira, ainda vai continuar, né, um pouco mais avançada do que o inglês. Tá? Então outro ponto que acho que é importante a gente tocar é a questão do conceito de falante nativo. Né? É importante que a população se sinta tranquila em relação a se desprender desse conceito do falante nativo. Né? Hoje em dia, o sujeito bilíngue, a definição de sujeito bilíngue é um pouco diferente. Então, o sujeito bilíngue hoje em dia é aquele que consegue se virar nos determinados... me fugiu a palavra. Mas nos determinados campos nos quais ele atua, né, de acordo com as demandas daquele campo, na língua que for necessária. Então, se o processo de aquisição acontecer de maneira mais afunilada, não há que se preocupar com isso. Né? É claro que um desenvolvimento global é o ideal. Você não quer que o seu filho, a sua filha, que você mesmo, né, se torne alguém que só se sinta confortável para discutir esse ou aquele assunto. Sim. Certo? Então, para o desenvolvimento ser global, entra também a nossa preocupação com a interdisciplinaridade. Sim, que é uma coisa que acontece diariamente, né, dentro das aulas ali. Então, a cada dia, o nosso professor bilíngue, ele consegue caminhar junto ali, né, com o que o aluno está vendo dentro das outras disciplinas, das outras habilidades aí. Então, sempre tem
algo que puxa na matemática, puxa nas ciências, puxa na geografia, a contextualização cultural acontece, né? Então, por exemplo, os alunos lá do Fundamental 2, por exemplo, estudam questões, por exemplo, ali do Triângulo das Bermudas, tem ali toda a questão cultural de outros países, não somente dos países que têm o inglês como língua materna, né, como língua oficial, mas também de culturas ao redor do mundo, né? E isso é muito importante porque traz todo o repertório cultural para o aluno, né? E que vai ser importante para ele na hora que ele pula lá para o ensino médio, por exemplo, que o foco muda um pouco, mas a língua é a mesma. E você tocou num ponto interessante, Carlito, que é essa questão, né, da absorção, da apropriação cultural. É importante também frisar que a exposição cultural também é facilitada. Sim. Certo? Então, como você disse, quando o aluno vai chegando ali no ensino médio, né, nós na Simpo aí nós temos parcerias para o ensino, para estudo no high school, né, em escolas americanas. Então, quando o aluno conhece, né, ele não tem a cultura dele relegada a um lugar de segundo plano, um aluno que vai participar de um debate ou que vai participar de um processo de entrevista para estudar em algum lugar fora do país, né, um processo de intercâmbio, se esse aluno ele foi estimulado na vida acadêmica dele, na vida escolar, a também falar do conhecimento dele, da realidade dele, em língua inglesa, né, isso facilita com que ele mostre para os outros, né, o que é que nós temos de desafios, de sucessos. Então, o intercâmbio, de fato, acontece. O aluno não fica preso ao lugar de que falantes da língua inglesa. O falante da língua inglesa é quem vai ditar o que deve ser discutido. Agora. Você ser fluente em outra língua, de fato, proporciona o intercâmbio Agora, Marlene. cultural, não somente a Então, absorção 3, de culturas de países 2, falantes da língua inglesa. Então, agora vamos falar um pouquinho dos resultados. Os resultados que a gente já observa aí nas nossas salas, no nosso dia a dia aí, do processo bilíngue aqui conosco. O que você enxerga nesse processo? Primeiro, falar da equipe que vocês têm aqui na escola. Né? Eu acho que é muito difícil você trabalhar com uma equipe que é tão aberta à observação e ao retorno que a coordenação, que a consultoria passa para eles. Então esse aí eu acho que é o primeiro ponto. Né? Então a comunidade do Centro de Educação Anger, né, se ajuda, trocam ideias, são abertos aí a todo tipo de auxílio que chega para eles. Então o que isso gera? Isso gera, primeiro, né, a criação de um bom relacionamento professor e aluno. Né? De acordo com Krashen, não se aprende língua, não se adquire uma segunda língua em ambiente cheio de ansiedade, de nervosismo. O ambiente precisa ser livre de ansiedade, precisa ser tranquilo. Então, esse é o primeiro ponto para explicar o sucesso do programa bilíngue aqui no Centro de Educação Anger. O relacionamento dos professores com os alunos, aliado, né, às técnicas aplicadas pelos professores, fazem com que, mesmo o aluno, né, o que é comum de acontecer, a troca de escolas no Fundamental 2, por exemplo, né, mesmo o aluno que chega de uma escola onde ele não teve um programa bilíngue aplicado no Fundamental 1, esse aluno se sente confortável e nunca se sente coagido a ter que participar de forma forçada. Então a gente tem relatos aqui, né, do Anger, nas nossas conversas com você, com a Renata, de alunos que chegaram no começo do ano com conhecimento bem básico da língua e que hoje em dia, né, não se intimidam no momento de expor as opiniões dentro de sala na segunda língua. Né? E além disso, é algo surpreendente e que os pais podem, né, comprovar a vantagem, uma das vantagens, né, dentre as muitas desvantagens trazidas pela pandemia, que foi o levar o programa bilíngue para casa. Verdade. Então a gente consegue ver que, através da repetição, não a repetição mecânica
né? Não a repetição de estruturas fixas, onde você quer que o aluno simplesmente, né, o drilling, você não quer que ele repita simplesmente aquela estrutura, mas a repetição no sentido da revisão, do reconhecimento de estruturas que o aluno já viu. Isso se traduz em naturalidade na hora da interação com os professores, mesmo no ambiente digital. Então, crianças do maternal 3, né, crianças do primeiro período, do segundo período, crianças de 3, 4, 5 anos, crianças do fundamental 1, o número de casos de sucesso, né, o número de casos de conforto, de confiança no momento de se expressar em uma segunda língua, aqui no Anja fica até difícil de contar. Verdade. Verdade. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, a gente está nesse momento de pandemia aí, o tanto de relato que a gente recebeu aí dos pais, das famílias, dizendo que a criança já abre o site sozinho para poder estudar, para poder fazer as atividades, acompanha tudo sozinho, é excepcional, é um número muito alto, muito interessante e comprova mais uma vez esse resultado, né? Porque as nossas plataformas, por exemplo, a grande maioria são apresentadas aí em inglês, a criança consegue abrir sozinha, fazer e o pai fica lá, de boca aberta, vendo tudo acontecer, né? Isso é muito bacana. Isso aí, adicionando também, reforça, né, a nossa ideia de que o inglês é mais um meio de instrução e não o foco em si. Você acabou de citar que o aluno tem maior autonomia para navegar com a tecnologia. Então, isso é proporcionado através do quê? Também do programa bilíngue. Sim. Então, não é só inglês. Então, o programa bilíngue prepara o aluno para a vida. Exatamente. Então, gente, ó, falei com vocês que esse bate-papo ia ser muito especial, justamente por causa disso, ó. Eu e o Luiz Felipe já estudamos juntos há um bom tempo, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. E ter ele junto comigo nessa parceria aí, né? A gente conversa muito aí nos bastidores a respeito de todo o programa bilíngue. É bom por causa disso, então a gente consegue trocar a ideia com muita facilidade e é sempre muito bom trocar essa experiência com ele. E se você tem aí, né, alguma questão, pode mandar pra gente que eu respondo. Se eu não souber a resposta na hora, a gente corre atrás, mas será um prazer ter seu filho conosco aqui a partir do ano que vem, em 2021, e os que já estão permanecerem com a gente. Luiz, brigadíssimo pela sua presença aqui hoje. A gente fica muito feliz e honrado, já te falei isso, de tê-lo conosco aqui, também somando na nossa equipe, e muito obrigado. Bom, obrigado pelo convite, né? E vamos lá, fechar o ano e começar mais um, mantendo a qualidade, né, e o sucesso do Centro de Educação Anja. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado você. Gente, e aí, gostaram, né? Tem muito mais vindo por aí. Até já!